Indo para o lado do giro de notícias, o torcedor pode esperar mais reforços ainda nesta janela de transferências? Outro detalhe, Botafogo e Madureira hoje, o Botafogo pode meio que assegurar a sua classificação para as semifinais do campeonato estadual. Basta hoje, como equipe alternativa, vencer o time do Madureira lá em Cariacica. Tudo nesse nosso giro de notícias mais pré-jogo. O Botafogo já está com duas contratações bastante encaminhadas, a do Roleiser e também a do Nathan Fernandes. O Nathan Fernandes um passo à frente em relação ao Roleiser, mas se tudo der certo, o Botafogo terá mais 2 reforços para o setor ofensivo. E com isso, já são 3 jogadores do meio para frente. Juan Cruz, que deve estrear na próxima semana, já está treinando no Espaço Lunier. Roleiser, que se tudo der certo, deve vir ao Brasil ainda nesta semana, deve chegar tudo dando certo e sendo inscrito já pensando na final da Recopa Sul-Americana. O Nathan Fernandes viria após o Sul-Americano Sub-20, assim como o Jair, jogador que também está com a seleção brasileira. E o Botafogo tem algumas outras negociações acontecendo. Aí você vai fazer uma pergunta, TF, quantos reforços ainda podem vir? É muito difícil você cravar quantos reforços virão. Bitelo, você tem uma negociação que está acontecendo, assim como o Santi Rodrigues. Essa um pouco mais complexa, porque você tem que resolver a situação com a equipe norte-americana do New York City, a respeito de valores, e também com o jogador, que pelo que a gente sabe não está pedindo baixo para jogar no futebol brasileiro. Então você tem todas essas circunstâncias. Com o Bitelo já está tudo certo. O Bitelo é um jogador que está certíssimo. Se você resolver todas as questões com a equipe do Dinamo de Moscou, o Bitelo será jogador do Botafogo, porque essa negociação já acontece há algum tempo e todos os pormenores já estão ajustados. Com isso, um acerto pode acontecer a qualquer momento se houver uma boa vontade da equipe de Moscou. E além disso, o Botafogo está no mercado com outras possibilidades de negócio. Você pode trazer, no meu entendimento, isso não é uma informação e sim uma opinião, acho que mais 2 reforços, 2 ou 3 no máximo nessa janela de transferências. Você traria o Bitelo, talvez você possa buscar um ponta mais de velocidade, você tem a situação no Mosqueira, que é uma negociação complexa com a equipe do Red Bull Bragantino, mas acontece essa negociação com a equipe de Bragança Paulista, e você teria o seu elenco formado para o primeiro semestre. Se todas essas negociações forem findadas com sucesso, no meu entendimento, o Botafogo passa a ter um elenco muito forte para esta temporada. Você teria ali o Bitelo, que é um excelente jogador, se a negociação for encerrada. Você, para o lado direito de ataque, teria Arthur e também Roleiser, 2 jogadores com esse poder de levar para dentro e baterem, jogadores que têm uma técnica refinada. Pelo lado esquerdo do ataque, você teria Matheus Martins, podendo ser o Bitelo, esse jogador para jogar pelo lado esquerdo também, mais o Nathan Fernandes. Por dentro, você teria o Savarino, o Bitelo podendo fazer essa posição de um meia mais de ataque, o Roleiser também podendo. Mas se o Botafogo, e eu acho que isso vai acontecer, quiser, pode ir atrás também de mais um meia. Fora o nosso meio campo ali, jogadores entre primeiro volante e segundos volantes, que são bem fortes. E com isso, o Botafogo tem um elenco bastante interessante para toda a temporada. Hoje, às 16 horas em Cariacica, Botafogo e Madureira. Mais uma rodada do Campeonato Estadual. O Botafogo, caso vença, a equipe do subúrbio carioca estará praticamente encaminhada para a próxima fase da competição. Estará classificado entre os 4 primeiros colocados, mesmo com Leiria. E a tendência é que você tenha um time alternativo para enfrentar a equipe do subúrbio do Rio. O Botafogo viajou com algumas peças, algumas ficaram no Rio, principalmente o Bastos, que ontem passou por exames clínicos para entender qual é a gravidade da sua lesão, e vamos descobrir no decorrer do dia qual foi essa gravidade. E além disso, o Botafogo poderá ter ali, talvez, a estreia do David Ricardo e do goleiro Léo Link, isso dependendo da boa vontade de Carlos Leiria. Para falar um pouquinho sobre a equipe do Madureira, chamo o Leonardo Dantas. Oi, TF, tudo bem? Vamos então para a análise do Madureira, adversário do Botafogo nesse domingão. O tricolor suburbano está em 10º lugar, começou a rodada em 9º, mas como teve Boa Vista e Portuguesa nesse sábado, qualquer resultado já ia tirar uma posição do tricolor suburbano de qualquer modo. O Madureira tem 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. 5 gols marcados apenas, o segundo pior ataque da competição, à frente apenas do Bangu, e 6 gols sofridos, que é um número até legal para um time pequeno com 8 rodadas disputadas até aqui. Vamos lá, a análise defensiva do Madureira é de muito mais pontos negativos do que positivos. O Madureira costuma jogar com uma linha alta, bloco compacto, tentando levar o máximo possível de jogadores para meio frente, o que
torna o contra-ataque uma arma muito perigosa para a sua própria defesa. E isso é agravado por duas questões. Primeiro, laterais ofensivos. Tanto o Celcinho pela direita, que é o mais ofensivo deles, quanto o Evandro pelo lado esquerdo, que fez um belíssimo jogo contra o Fluminense, por exemplo, nesse mesmo estádio Kleber Andrade, onde Madureira e Botafogo se enfrentam nesse domingo. Isso ajuda a deixar a defesa exposta, porque eles têm pouca recomposição, são caras que jogam bastante de forma avançada. Isso estoura muito, claro, na dupla de zaga, que acaba ficando com pouca proteção de meio campo também, porque o Lindoso, que é um dos dois volantes, participa muito mais da criação. Ele é muito mais uma dupla do Marcelo, que é o camisa 10, do que do Vagninho, o outro volante. Então, de forma geral, falta esse poder de marcação para dar sustentação à linha defensiva, então essa defesa do time do Madureira fica muito exposta quando vem o contra-ataque. Botafogo, nesses jogos iniciais do elenco principal, tem apostado muito nessa bola longa, quase um jogo de uma nota só, inclusive, mas pode ser importante nesse jogo contra o Madureira, que já tem esse tipo de deficiência defensiva. Mas há algo importante para a gente destacar aqui. O Madureira tem esse esquema contra os seus pares, contra os outros pequenos. E, já falei aqui, né? 6 gols sofridos apenas, dá para dizer que é um sistema defensivo que funciona. Apesar desses problemas aqui que eu elenquei, tem sofrido poucos gols. O X da questão é que contra os grandes, o Madureira muda o jeito de jogar. Não sobe o bloco, não eleva as suas linhas, não libera tanto os laterais e traz um volante para dar sustentação de forma fixa para a sua linha defensiva. Que às vezes joga com 2, 3 porque os laterais sobem, mas que contra os grandes, até aqui jogou contra Vasco e contra Fluminense, é uma linha de 5, com um volante fixo ali atrás, segurando sempre que pode e sai só na boa no contra-ataque. Então é claro que a gente vai ter um Madureira bem menos exposto contra o Botafogo do que em partidas contra Maricá e Sampaio Corrêa, por exemplo. Essa balança precisa ser feita, mas ficam aqui as duas possibilidades do que o Madureira já demonstrou taticamente no campeonato até aqui. Até porque ao longo do jogo o Daniel Neri vai ter N contextos, N possibilidades e pode ir mexendo nas peças desse tabuleiro. Pensando no Madureira no ataque, é um time com muita qualidade no chute de fora da área, principalmente com o Lindoso e com o Marcelo, que eu já citei aqui. São caras de muita qualidade, que estão acostumados a dominar o meio-campo e que chutam, principalmente o Marcelo, na primeira oportunidade. Clareou, chuta pro gol. Ah, tá longe, é improvável. O Marcelo não quer saber disso. Ele arrisca, ele chuta, melhor dizendo. Então o Botafogo precisa reforçar não só a sua linha defensiva, para evitar os ataques do Madureira, mas os volantes precisam ocupar esses espaços na intermediária, dando essa proteção, porque se o Marcelo conseguir um drible, clarear, ele vai finalizar. O time do Madureira tem um centroavante que se movimenta muito, o Renato Henrique. Isso, é claro, taticamente é muito bom para o Daniel Neri, porque ele pode sair da área para dar infiltração ou aos pontas ou ao próprio Marcelo, ele pode ajudar a dar número um pouco mais aberto para dar volume de jogo em algum quadrante do campo. Então o Madureira ganha movimentação com isso, ajuda a enganar a marcação adversária, obviamente, mas em alguns lances falta o centroavante dentro da área. Então é a questão da balança do Madureira perceber dentro do jogo que está valendo mais a pena para o desenho que a partida está apresentando. Até porque o Madureira sabe explorar bem a bola aérea, e aí para isso o Renato precisa estar lá dentro, se movimentando menos. E o Madureira consegue jogar com 4 caras abertos em alguns contextos. Repito, contra os grandes o Madureira é mais cauteloso, então dificilmente vai ter 4 caras abertos, os 2 laterais e os 2 pontas cruzando bolas na área para o centroavante. Deve ser um time com uma característica um pouco diferente, mas de forma geral é o desenho do Madureira, com o Hugo Cabral e o Minho abertos, cada um pelo seu lado. O Minho já é titular desde o início, mas o Hugo Cabral ganhou a posição ao longo do estadual, nas 2 últimas rodadas, e a eles se somam os 2 laterais que eu já disse aqui que são ofensivos, o Celcinho e o Evandro. Então você tem 4 caras abertos fazendo a bola chegar para o Renato, e aí, claro, ele precisa estar um pouco mais fixo. No jogo contra o Sampaio Corrêa, em casa, o Madureira, no desespero, perdendo o jogo, na reta final, danou a fazer cruzamento dentro da área. Essa é uma jogada forte do Madureira, mas que não é no desespero, não é nota única. Mas nesse jogo contra o Sampaio, na última rodada, meio de semana, esses cruzamentos se intensificaram pelo desespero de tentar ganhar o jogo em casa. E aí o Daniel Neri, inclusive, bota mais um cara dentro da área para fazer dupla com o Renato Henrique, e aí são 6 jogadores, né? 4 abertos e 2 dentro da área, buscando sempre a jogada aérea. E foi um sufoco. O Sampaio Corrêa escapou por muito pouco de tomar um gol assim e acabar sofrendo um empate, e aí, quem sabe, podia vir a virada. Mas o que o Madureira faz de melhor não é essa questão do jogo aéreo e nem é exatamente a questão do jogo aberto. É o bom uso do meio campo. O Madureira consegue ter posse de bola e volume de jogo trabalhando a bola por dentro, com o Lindoso, que tem uma boa saída, com um bom passe, e com o Marcelo,
que de volante, como era no Voltaço, virou um camisa 10 que rege o jogo, mas joga muito perto da área, sendo praticamente um quarto atacante. Essa presença dele perto da área é fundamental para essa questão do balanço ofensivo do time do Madureira. Bom, fiz uma análise positiva, trouxe vários pontos importantes que a defesa do Botafogo precisa ficar de olho, e você em casa está se perguntando, mas que análise positiva é essa se o Madureira está lá embaixo com o segundo pior ataque da competição? O Madureira cria, tem dificuldades na conversão dessas chances em gol. Para mim, 2 motivos. A insistência nos chutes de média e longa distância com o Marcelo. É uma qualidade importante dele, mas que talvez tenha sido excessiva nesse campeonato carioca até aqui. Acho que ele poderia chutar menos e tentar mais passes de qualidade, porque ele tem um bom passe para isso. E aí, chutando de longe, às vezes a qualidade da finalização não é tão grande. O outro é justamente a movimentação do Renato. Como eu falei, às vezes falta o camisa 9. Às vezes a bola chega dentro da área, falta o camisa 9. Ou seja, posse e volume não estão condizentes com a quantidade de gols marcados pelo Madureira. É isso, gente. Bom jogo. Valeu, Léo. O jogo de hoje será transmitido de várias maneiras, hein? Tem maneiras gratuitas para vocês assistirem. Band vai passar o jogo para todo o Brasil. Canal Gold no YouTube também para todo o Brasil e para boa parte do mundo, né? Quem quiser ver pela internet. Se você quiser ver pelo Premiere, também você poderá ver pelo Premiere, o canal a cabo do Grupo Globo. Para contar um fato histórico, chamo o Leozão Memória Alvinegra. Fale aí, Leozão. Fala TF, fala alvinegro de todo o Brasil, em especial os de Cariacica, que vão ver o campeão brasileiro e da América de perto. Botafogo e Madureira é mais um daqueles jogos entre grandes e pequenos que são muito tradicionais no futebol do Rio de Janeiro. São 106 vitórias do Glorioso, 26 empates e 17 derrotas. São 149 jogos entre as duas equipes desde 1935, quando se enfrentaram pela primeira vez. Em 2015, o Botafogo enfrentou o Maduro e venceu por 4-1. Os gols foram de Thiago Carleto, Renan Fonseca, Fernandes e Bill. Era o Botafogo de René Simões se preparando para conquistar o acesso ao Brasileirão de 2016 na primeira divisão. O Botafogo iria disputar a Série B em 2015. Mas o lado derrotado também foi importante. O gol de honra do tricolor suburbano foi marcado por Rodrigo Lindoso, que no mesmo ano foi contratado pelo Glorioso. Foi importante, inclusive, entre 2015 e 2018, tendo muito destaque na campanha até as quartas de final do Botafogo na Libertadores de 2017. Agora o Lindoso está de volta ao Madureira e tem um reencontro marcado com o Botafogo em Cariacica. Quem vai estar na torcida também é o André Lima. Esse foi formado nas divisões de base do Madureira, mas botafoguense, confesso, conseguiu realizar o sonho de todo torcedor. Jogou pelo Glorioso, jogou com a gloriosa camisa em 2007 e 2009. Com certeza vai estar na torcida pelo Botafogo, com todo respeito também ao Madureira, que o revelou. Uma nova história vai ser escrita no confronto, que seja uma história positiva para nós alvinegros, mas que principalmente que o Leiria não seja o irresponsável que tem sido durante toda essa campanha do campeonato estadual. Que o Leiria seja mais responsável e coloque um time mais saudável, mais precavido na partida contra o Madureira pelo Campeonato Carioca. Bom jogo para vocês, grande abraço, valeu, fui! Valeu, Leozão, valeu, Léo Dantas.